A gente vai falar um pouquinho a respeito do artigo 312 do Código Penal, que trata aqui do crime de peculato, tá? O que o crime de peculato traz para nós, né? Ele é um tipo penal, né, praticado em face da moralidade, do patrimônio e da administração pública. Então, esse é o objeto que a norma vai tutelar. O que é o sujeito ativo, né? Se a gente for observar a leitura do texto, ele diz lá apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Quer dizer o quê? Que aqui nessa situação, quem vai poder praticar esse tipo penal é apenas o funcionário público. E quem que é o funcionário público para nós? O funcionário público é aquele que o conceito está lá no artigo 327 do Código Penal, tá? Lá o legislador traz para nós quem é o funcionário público, tá? É aquele que exerce cargo, emprego ou função pública dentro da administração, né? Aquele que trabalha em entidade paraestatal, né? Contratada ou prestadora, né? De serviço, ou mesmo conveniada para execução de atividade típica da administração. Então, a partir daí, a gente já tem a ideia de que é um tipo penal próprio. É um crime que exige, então, um sujeito ativo próprio para que a gente possa ter a sua configuração. Ele pode acontecer também de forma culposa, como a gente tem lá no parágrafo 2º. Quem que é sempre a vítima desse tipo penal? A vítima vai ser sempre o Estado, né? O Estado lesado no seu patrimônio material, moral. Um particular pode vir a ser vítima? Que pode, claro que pode. Quando que ele vai ser vítima? O particular ele vai ser vítima se o bem aqui apropriado também for de propriedade desse particular. Imagina que é um objeto que está na posse de um servidor público, né, por conta de um auto de penhora, um auto de apreensão, e ele deve ali ter os cuidados, né, guarda e cautela sobre esse bem, tá? Até o desfecho final do processo. Então você vai ter um terceiro aí que também acaba sendo lesado, tá? O tipo penal ele traz duas condutas importantes para nós. No primeiro momento, a gente vai falar em peculato apropriação, tá? A gente tem tanto a figura do peculato apropriação quanto o chamado peculato desvio, tá? Na primeira parte do caput, a gente fala ali quando o autor ele se apodera de uma coisa que ele tem a posse legítima e vai atuar como se ele fosse dono, né? Aí é o peculato apropriação, porque ele se apropria, né? Ele acaba ali trazendo para si a ideia de posse daquele objeto, tá? Alguns autores acabam discutindo se essa expressão, né, que a gente usa ali, posse, né, abrangeria também a detenção, tá? Quando a gente pensa ali em detenção, tá? Você tem ali uma inversão, né? Então, nós vamos falar numa figura ali de peculato furto, tá? Se vocês observarem, qual que é esse tipo penal, né? Ali no parágrafo 1º, que diz lá, aplique-se para o funcionário público, né? Embora não tendo a posse, né? Ele o subtrai ou concorre para que seja subtraído, tá? Então aqui a gente fala na figura de uma detenção, tá bem? Chamada aí no caso de peculato furto, então, tá bom? Você tem aqui uma inversão, né, da posse em razão do cargo, tá? O que eu quero dizer para vocês? Se eu tiver uma situação em que o agente público, né, ele não esteja na posse, né, a posse não foi invertida por conta do cargo que ele ocupa, né, pela função que ele desempenha perante a administração, ou seja, se não tiver essa relação entre a atividade que ele desempenha e a posse que foi invertida, a gente não vai falar em peculato, tá? A gente pode falar em outro tipo penal. Pode ter estelionato, pode ser mesmo um furto, tá? Ou qualquer outro tipo penal que você tem ali a possibilidade de tipificar a conduta dele por conta dessa inversão da posse. Na segunda parte do
312 do caput, tá? É onde a gente fala em peculato desvio, tá? O que acontece? Aqui o servidor público ele vai dar uma destinação diversa para aquele objeto, tá? Diversa daquela que deveria ser ali efetuada por ele. Nessa situação, ele pode ou não vir ali a receber uma vantagem, tá? Então, isso não é requisito, tá? Ele pode ou não, então, ali ter uma vantagem econômica, tá? Veja só que ele vai dar destinação diversa em proveito próprio de outrem, não precisa que seja em proveito pessoal dele, tá? Isso não é elemento para configuração do tipo penal. A conduta aqui ela vai ser punida de forma dolosa, tá? Então, vai depender ali da vontade consciente do agente para a prática do crime, ou seja, a vontade de transformar a posse da coisa no seu domínio, né, de ter ela, trazê-la para si, o peculato, apropriação, ou então a gente vai falar ali no desvio, né, em proveito próprio ou de terceiro, que se o peculato desvio, tá? Veja só, como que vai se consumar? No exato momento que ele se apropria daquele objeto, ou então, né, quando ele altera a destinação natural daquele objeto, que seria daí o peculato desvio. Então, são nessas duas situações, tá? Lembrando, não precisa que ele vise lucro, isso pode vir a acontecer, mas não é um requisito, tá? Se a vantagem ali é atingida ou não, isso é irrelevante para nós, tá? A tentativa é possível também. O STF, ele tem uma série de julgados sobre o tema, tá? É bem interessante que vocês deem uma olhadinha, tá? Há muitos julgados já de 2012, inclusive já um tanto quanto antigos, né? Já com mais de 10 anos aí, que inclusive falam que a gente não vai aplicar o princípio da insignificância, tá? Por quê? Porque, olha, nós estamos protegendo a administração, a moralidade, tá? Então, não é só o patrimônio da administração que está em discussão. Então, há jurisprudência nesse sentido, tá? Por conta da moral que acaba sendo lesada aqui, tá? Da moral da administração pública. Bem, o peculato furto, já adiantei um pouquinho para vocês, ele também é chamado de peculato impróprio, tá? Aqui, o sujeito, ele não simplesmente se apropria ou desvia o objeto, mas ele subtrai propriamente, tá? Ele retira aquele bem da guarda ou custódia da administração, tá? Ele não é uma situação em que ele tenha posse, né, daquele objeto, mas ele acaba se prevalecendo de uma condição de funcionário público, né, que aquela condição lhe propicia para subtrair ou concorrer para que alguém consiga subtrair aquele objeto. Por isso que a gente chama de peculato furto, tá? No parágrafo primeiro, a gente tem uma outra figura chamada de peculato culposo. O peculato culposo, o funcionário público ali, ele vai concorrer para que alguém, né, através de negligência, imprudência e imperícia, acabe ali subtraindo aquele objeto. Veja que aqui o agente público, né, ele atua de forma negligente, imprudente, imperita, permitindo, facilitando a consumação desse tipo penal, tá? O funcionário público, ele muitas vezes, ele acaba criando ali uma condição favorável para a prática do peculato doloso, tá? Então, ele acaba favorecendo essa situação, tá? O fato é que aqui nessa modalidade específica ele age de forma culposa, tá? E a questão da recuperação, né? Veja só, o legislador ele aborda essa questão também, tá? Ele diz ali que se a reparação do dano ela
se precede, se ela é anterior à sentença irrecorrível, acaba extinguindo a punibilidade. E se ela é posterior, ela vai funcionar como uma hipótese ali de redução de pena. Isso é bem importante para nós, para que a gente consiga ali verificar o quanto o agente ele pode efetivamente ser beneficiado com a reparação daquele dano, tá? E a ação penal? A ação penal aqui ela vai ser pública e incondicionada. É óbvio, por conta do tipo penal, daquilo que a norma almeja proteger nesse momento, tá? Além dessa disposição, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas outras figuras, tá? Que são bem importantes e a gente deve aproveitar e tratar delas também. A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito da concussão, tá? Da concussão, da corrupção passiva, que está no artigo 317, e também no artigo 319 da prevaricação, tá? Na concussão, o que a gente vai observar aqui, tá? Na concussão, a gente tem uma figura um pouquinho difícil, muitas vezes, para alguns, que acaba fazendo uma confusão, porque se é corrupção passiva ou não é, tá? Mas aqui o que a gente tem? O sujeito aqui ele vai exigir para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, mesmo antes de assumi-la, uma vantagem indevida, tá? O sujeito aqui ele é funcionário público, tá? E exige um benefício, uma vantagem para si. Ele pode fazer exigência dessa vantagem ainda que ele não tenha assumido aquela função e vai configurar o tipo penal, desde que ele o faça, que ele crie, né, aquela exigência por conta efetiva da função que ele desempenha, tá? Aqui no artigo 316, o que a gente tem aqui? Continua sendo um tipo penal que ele vai tutelar aqui, pessoal, a moralidade da administração pública, tá? O patrimônio aqui que é protegido também é o patrimônio do particular constrangido pelo ato criminoso, tá? Então, veja só, você tem aqui essa dupla proteção também. Quem que vai ser o sujeito ativo? Olha, é o funcionário público, incluindo aquele que só foi nomeado, né, mas ainda não está exercendo a função. Por isso que o tipo penal ele coloca lá, ainda que fora da função, né, ou antes de assumi-la. Ele pode ter sido nomeado, mas não está em exercício efetivo. Mas a exigência é feita se valendo disso. Quem vai ser o sujeito passivo? É a administração pública. Assim como uma pessoa ali que eventualmente acabou sendo constrangida a efetuar esse pagamento, né? Acabar ali arcando com o custo dessa vantagem para o agente público, tá? Qual que é a conduta? A conduta ela vai repousar no verbo exigir. Exigir ali para si, né? Ou ainda que seja para outra pessoa, essa vantagem indevida, tá? Aqui, na verdade, o agente público, ele se prevalece, ele abusa da autoridade, né? Que permeia a sua função pública, tá? E acaba exercendo ali, atuando como uma forma de coação para que o particular, para aquele terceiro, acabe efetuando o pagamento daquela vantagem, tá? É uma forma, na verdade, né, chamada pela doutrina, de extorsão praticada especificamente pelo funcionário público, tá? Veja só, o que a gente tem aqui de mais interessante ainda sobre esse tipo penal, tá? Só vai ser punido a título de dolo. E qual que é o dolo ali? O dolo em exigir a vantagem, tá? Em solicitar, em pleitear, essa é uma palavra boa, pleitear uma vantagem para um terceiro, tá? E isso, né, acaba violando efetivamente a moral da administração, porque é como se a administração o fizesse. Quando que vai se consumar?
a partir do momento que ele solicita aquela vantagem indevida, tá? Se ele obter proveito, isso vai ter alguma repercussão, ou seja, se ele efetivamente receber esse benefício? Ora, o recebimento ele é visto como um mero exaurimento do crime, tá? Então, é tão somente uma forma de exaurimento. Quer dizer o quê? O crime vai se consumar de qualquer forma. A partir do momento em que ele efetua a exigência, o tipo penal já se consumou, tá? Além dessas questões, tá? O que nós temos aí no tipo penal? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, eles falam do excesso de exação, né? Que se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ser indevido ou emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, ele também vai ser ali punido, tá? E se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, tá? Ele recebe um valor indevido, tá? Para ser recolhido aos cofres públicos e, ao constatar, ele se apropria, tá? Ele se aproveita dessa situação, tá? O fato é que nós temos aqui, né, em quaisquer modalidades, uma ação penal pública incondicionada, seguindo naquilo que a gente já vinha falando no dispositivo anterior. Além da concussão, né, eu disse para vocês que a gente vai falar sobre o artigo 317, que é a corrupção passiva, e o 319, tá? Aqui na corrupção passiva, o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem, né? Veja só, a gente continua na mesma linha de raciocínio. Quer dizer o quê? É o funcionário público que se aproveita daquela condição dele, né? Aquele sujeito que requer uma vantagem, tá? Só que aqui eu chamo a atenção de vocês para uma situação. A gente vinha falando, né, e eu acabei de falar isso para vocês, funcionário público, né? Mas o legislador aqui, ele traz para nós uma redação um pouquinho diferente daquela que a gente viu ali atrás, né? Então ele traz uma previsão um pouco diversa da que nós vimos anteriormente, porque aqui ele não usa a expressão funcionário público, tá? Ele diz ali solicitar ou receber para si, né? Ou para outra indiretamente, tá? Aqui, ele vem aqui na sequência e traz para nós a expressão, né? Ainda que fora da função antes de assumi-la. Essa expressão aqui, fora da função antes de assumi-la, é o que basta para que a gente faça essa associação com a função pública. Assim como a gente fez no artigo 316, que eu subi aqui para vocês verificarem, tá? No 312, que a gente tem essa previsão ali expressa, né? O funcionário público. Vocês perceberam que no 316 e no 317, o legislador ele não faz esse destaque, mas a gente está dentro do mesmo capítulo, do mesmo título, e a gente tem essa previsão repousando aí na figura do agente público, tá? Então, chama a atenção de vocês para essa questão da redação, tá? O sujeito aqui, então, ele solicita ou recebe para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mesmo antes de assumir uma vantagem, tá? Só que tem que ser em razão desse cargo. Essa vantagem aqui, né, ela é indevida. Ou ele aceita, né, uma promessa de receber uma vantagem indevida. Aqui continua tutelando, protegendo a moralidade da administração pública, tá? Tomar cuidado com essas peculiaridades, tá? Com as pequenas diferenças que repousam entre um tipo penal e outro, tá bom? Isso é bem importante para que a gente não faça confusão na hora de estudar. O sujeito ativo aqui vai ser o funcionário público, a gente já falou, né? Aquele que, embora nomeado, não está no exercício da função, também vai cair aqui nessa situação. Quem que é o sujeito passivo? É o Estado,
né? Especificamente aqui a administração pública, a pessoa ali que acabou sendo constrangida também pelo agente, assim como a gente falou anteriormente, né? Também pode vir a ser vítima aqui. Quais são as condutas nesse tipo penal? Solicitar, quando ele pede, né, algo, né, explícito ou implicitamente, ele receber a vantagem, tá? Ou aceitar uma promessa. Então, ele pede, ele recebe, ou ele aceita a promessa. Nessas três hipóteses, nós vamos ter configurado o tipo penal, tá? Na primeira hipótese, quando ele pede, a gente diz o seguinte, que é o próprio funcionário público que toma a iniciativa e inicia ali esse comércio, essa tratativa, solicitando que a vantagem lhe seja concedida. Na segunda, a gente tem uma dação, né, voluntária. Por quê? Na segunda situação, eu tenho aqui alguém ali que lhe oferece e ele recebe. Ele não solicitou, mas ele recebeu, tá? Quer dizer o quê? Que a iniciativa é do corruptor aqui, tá? Ele que tem a iniciativa ali de transferir essa vantagem, ainda que seja de modo simbólico, mas de fato é dele a iniciativa, tá? Na última hipótese, aceitar a promessa, tá? Aqui a gente vai pensar no sentido do sujeito ali, ele concordar, ele anuir, manifestar ali seu interesse naquilo, tá? Aqui você vai ter o seguinte, um terceiro, assim como na hipótese anterior, que oferece, que promove essa vantagem. Então, é um particular que faz a promessa, ou seja, há uma corrupção por parte do corruptor, ou seja, particular direcionado a agente público, assim como na segunda hipótese, particular direcionado a agente público, tá? O agente público aqui, ele aceita, ele recebe, tá? Tem mais uma situação, tá? Se a vantagem ela não foi entregue direto para o agente público, vai ter o tipo penal? Vai ter. Imagina que ela foi entregue para um familiar, para a mulher, para o filho, né? Vai existir o tipo penal da mesma forma, tá? Esse crime ele vai ser punido aqui a título de dolo, tá? Sempre a gente vai falar na hipótese dolosa, tá? Um outro detalhe para vocês aqui é com relação à chamada aqui corrupção imprópria, tá? Você vai ter aqui nessa corrupção imprópria aquela que visa a prática de um ato legítimo, tá? Então, você tem aqui aquela corrupção que almeja a prática que é legítima, tá? E a corrupção chamada de própria é aquela que tem a finalidade de realizar um ato injusto, um ato ilegítimo. Então é importante a gente trazer essa associação também. Se você exige que o agente, né, você solicita ali que haja a realização ali de um ato, né, que ele é injusto, nós vamos falar ali numa corrupção passiva própria. Se for um ato ali legítimo, corrupção passiva imprópria, tá bom? Sempre vai ser de forma dolosa, de qualquer forma, né? Não importa qual a situação. Quando que vai se consumar esse tipo penal? Ora, vai depender da situação. Se você tem o solicitar ali, o aceitar a promessa, a gente vai estar falando aqui em um crime de natureza formal. Por quê? No exato momento em que ele solicita, em que ele aceita a promessa, o tipo penal se consumou. Já quando nós falamos ali no receber, o crime ele é material e exige um efetivo enriquecimento ilícito do autor para que haja consumação. Então aqui você vai ter uma situação, né, em que você tem duas formas ali de consumação, dois tipos, duas naturezas em discussão.
tipos penais considerados ali formais e materiais. Solicitar e aceitar é formal, enquanto o recebimento ele é material. A hipótese de aumento de pena também, tá? A hipótese de aumento de pena, ela vem de forma clara para nós ali no parágrafo 1º, tá? Se o funcionário público acabar retardando ou deixar de praticar um ato de ofício infringindo o dever funcional, você vai ter uma pena ali um pouco maior, né, de 1/3. Se ele deixar de praticar ou retardar de ofício, com infração de um dever funcional, cedendo a pedido da influência de outrem, tá? A gente tem também uma pena diferente aqui, mas que ela passa a ser de detenção de 3 meses a 1 ano ou a multa, tá? Quando ele acaba ali sendo influenciado, no caso, né? Aqui a gente fala de corrupção passiva privilegiada, nessa hipótese do parágrafo 2º, tá bom? A gente continua falando de ação penal pública incondicionada, tá? A gente não pode perder isso de vista, tá bem? E quando a gente fala aqui no artigo 319, o que a gente tem aqui no 319? O artigo 319, ele vai falar daquele sujeito que ele retarda ou deixa de praticar de forma indevida um ato de ofício, ou pratica contra a disposição expressa de lei ou para satisfazer o interesse ou um sentimento pessoal. O que a gente tem aqui no artigo 319? O artigo 319, ele continua sendo um tipo penal praticado ali em face da administração pública, tá? Aqueles funcionários ali desidiosos, é essa figura que a gente fala. O sujeito fica enrolando, procrastinando muitas vezes na prática do serviço público, tá? O tipo penal só vai ser cometido por funcionário público na forma daquele conceito de 327 que a gente já falou. Pode ter um terceiro? Pode, né? Só que esse terceiro que vai anuir com essa conduta, né? Ele tem que saber da condição funcional do agente público, tá? Para que ele possa ali manifestar a sua anuência. Quem vai ser o sujeito passivo? O sujeito passivo, ele vai ser o Estado propriamente, né? O ente público, né? Que recebeu, que foi atingido com essa conduta irregular do funcionário público. Dá para ofender interesse particular? Dá, assim como a gente já falou lá atrás, né? Aqui a conduta, qual que é? É o fato do funcionário público, ele, de forma espontânea, por vontade dele, né? Ele acaba ali se perdendo na finalidade da atividade que ele desempenha, tá? Alguns autores dizem ali que ele acaba se desviando, né? Ele não tem mais a sua ação norteada para aquilo que atinge o bem comum, né? Ele passa a ter a sua ação norteada para aquilo que interessa ou pareça conveniente para ele, para o seu sentimento pessoal. Quais são as formas de você praticar, né, a prevaricação? É o funcionário público que retarda, ou seja, ele atrasa, aquele que procrastina, como eu disse para vocês, um ato de ofício, ou ele deixa de praticar, né, é uma omissão, e aquele que pratica de forma ilegal, que faz, né, realiza o ato, mas não da forma como deveria, tá? E em qualquer dessas hipóteses, né, o ato, né, se ele for atrasado, né, procrastinado, foi omitido ou praticado, né, contra uma disposição expressa de lei, em qualquer dessas situações, a gente vai ter prevaricação, tá? Veja só, se o funcionário público ele tem uma discricionariedade no exercício da função dele, como uma forma de analisar aquela situação específica, tá? A gente não vai poder falar efetivamente em prevaricação, tá? Se você tem ali, por exemplo, um delegado que pode ali baixar uma portaria para determinar ali a apuração de um fato delituoso ou efetuar autuação em flagrante. Ele opta ali, naquele momento, dadas as circunstâncias e considerando a sua discricionariedade, por
baixar uma portaria e acabar iniciando a investigação, mas não lavrar o auto de flagrante. Dependendo da situação, né, gera um tanto quanto estranheza, mas vocês vão ver que tem um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é esse caso que eu estou dizendo para vocês. Esse caso é bem emblemático, inclusive aparece bastante nos livros, é um caso lá de 95, tá? Veja só que ele foi considerado como uma discricionariedade e não um ato de prevaricação, desde que justificável, né? As razões e os motivos que levaram à instauração de uma portaria e não de um auto de prisão em flagrante, tá? Outra coisa importante, para que a gente fale em prevaricação, o agente público ele tem que ter ali atribuição para praticar aquele ato que está sendo discutido. Se não era atribuição dele, então não dá para a gente falar que houve violação do dever funcional, tá? Quando que vai punir esse tipo penal? Ou seja, vai punir título de dolo, tá? Quando ele acaba colocando o interesse particular dele em benefício ali acima da vontade da administração. É isso que a gente fala, tá? A denúncia, né, quando a gente fala de prevaricação, ela tem que descrever qual foi a omissão do servidor público de forma específica. No que ele se omitiu, qual que foi a sua natureza, né? O sentimento pessoal que animou a conduta do autor, que motivou a conduta dele, tá? Como que a gente vai falar aqui em consumação, tá? O crime vai se consumar com essa procrastinação, com a omissão ou com a prática daquele ato. O que eu quero dizer para vocês? Que não é obrigatório que ele acabe ali atingindo o seu benefício pessoal. Com aquela conduta em si, eu já tenho a consumação do tipo penal. Se o agente público, o servidor, vai ter efetivamente ali o seu interesse pessoal atingido, isso não é discutido, tá? É dispensável. Pode acontecer ou pode não acontecer, tá? E a ação penal é pública incondicionada. Joia? Pessoal, obrigada e a gente se vê numa próxima oportunidade.